Acho que é isso. Deixa eu ver. Saudações, bem-vindos mais uma vez ao Primeiro Plano. E hoje eu vou lançar aqui no canal mais um quadro, que é o Na Teoria. Esse quadro, na verdade, eu criei para falar um pouco sobre teorias do cinema e sobre ferramentas para se entender mais os filmes no modo geral. Então eu vou falar sobre roteiro, eu vou falar sobre direção de fotografia, vou falar sobre direção de arte, sobre produção, sobre direção de atores. Eu acho que todas essas teorias, todas essas ferramentas que eu vou passar, eu acho que são bem importantes para vocês terem um outro olhar sobre os filmes quando vocês estiverem assistindo, porque eu acho que são coisas que enriquecem muito a compreensão do filme no modo geral. Bom, vamos lá. Eu vou falar agora bem rapidamente, de forma bastante simplificada, mas que vai dar para entender um pouco como que funciona essa estrutura de um roteiro clássico, que geralmente são os filmes com começo, meio e fim. O primeiro ato do filme, que é o começo do filme, ele serve para estabelecer, para preparar o espectador. Então nesse primeiro ato a gente tem a apresentação dos personagens, quem são essas personagens, o que elas fazem, onde elas vivem, e também para estabelecer o tema do filme, o gênero, se é um filme de comédia, de ação. Nesses primeiros minutos já vai ser estabelecido tudo isso. Durante o primeiro ato também acontece um evento que vai mudar um pouco toda essa estrutura, que vai levar para o segundo ato. Existe, na verdade, entre o primeiro e o segundo ato um ponto de virada, que é o primeiro ponto de virada, onde o conflito central é estabelecido e vamos para todo o desenvolvimento da história, que é o segundo ato, que geralmente é o maior ato, narrativamente falando, de um filme. Do segundo para o terceiro ato, existe um outro ponto de virada que na verdade vai incitar o clímax do filme, que acontece no terceiro ato, e depois do clímax temos toda a resolução. Então o terceiro ato de um filme, ele é a resolução de toda essa história. Então, basicamente falando, bem basicamente, o primeiro ato ele é a preparação, estabelecer o que é o filme, o segundo ato é o desenvolvimento e o terceiro ato é a resolução de um filme. Toda essa estrutura, na verdade, ela é bem mais complexa, mas eu acho que aqui não vale a pena ficar falando sobre todos esses pontinhos de virada que acontecem no primeiro ato, todos os que acontecem no segundo ato, que são alguns bem significativos, e os que acontecem no terceiro. Uma outra coisa que eu gosto bastante de analisar nos filmes é a imagem inicial e a imagem final do filme. O que é essa imagem final? Geralmente os primeiros planos e os últimos planos, porque eles dizem muito de um filme. Existem diretores que no primeiro plano do filme eles já estabelecem muita coisa da história. É só você prestar atenção. O Hitchcock é mestre nisso. Tem muitos filmes do Hitchcock que no primeiro plano você já sabe muita coisa do personagem, do que vai acontecer naquela história, do que aquela história é. Isso na verdade não é uma coisa que acontece em todos os filmes, não, mas é uma coisa que eu gosto de analisar. E comparar a imagem inicial com a imagem final, para você entender toda a trajetória que esse personagem passou durante todo o filme. Eu acho que com essas ferramentas bem básicas que eu expliquei de primeiro, segundo e terceiro ato, dá pra gente já analisar os filmes de uma outra forma. Então é isso, eu quis falar uma coisa bastante simples, que é essa estrutura, para vocês entenderem mais ou menos o que é o primeiro, o segundo e o terceiro ato de um filme. Mais uma vez eu falo que não é uma regra, não é uma coisa estabelecida, tem filmes que seguem isso, tem filmes que não seguem isso, a maioria dos filmes segue, muitos filmes alternativos acabam seguindo, não de forma matemática, mas de uma maneira ou outra essa estrutura ela acaba funcionando para muitos filmes que a gente assiste. Se vocês se interessarem por roteiro, eu indico na verdade um livro
do Robert McKee, que ele é bem básico, assim, ele fala muita coisa de roteiro de maneira bastante simples, que é esse livro chamado Story. Ele usa uma linguagem bem fácil, assim, é uma coisa bem básica para vocês entenderem um pouco a estrutura de um roteiro. Muita gente detesta livros teóricos sobre roteiro, mas eu acho que é importante você saber essa teoria do roteiro clássico, né, que a gente chama, que é esse com começo, meio e fim. Ele toca em todas essas coisas que eu falei e muito mais, de maneira... Ele dá exemplos de filmes com isso e é bem interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, compartilhem aí nas suas redes sociais. Escrevam aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem discutir alguma coisa. Me sigam no Twitter, lá eu vou contar um pouco das coisas que eu estou fazendo pela cidade. Também se inscrevam na página do Facebook. Então é isso, eu espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal e até mais.